Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito do conceito de limite e de modo a introduzir esse conceito que vai ser de extrema importância para a disciplina de cálculo diferencial integral, eu vou analisar o seguinte exemplo, né? Eu vou tentar analisar o comportamento da função f de x igual a x² mais 3x menos 10, tudo isso dividido por x² menos x menos 2. A primeira coisa que é interessante notar aí é tentar analisar quais são os valores de x nos quais essa fórmula faz sentido, né? Os valores nos quais a gente consegue definir a função f de x através dessa fórmula. Então note que dado que a gente está trabalhando com uma divisão, os valores que vão ser totalmente proibidos para definir f através dessa fórmula vão ser os valores nos quais o denominador, que está aqui, se anula. Então, se a gente for tentar usar essencialmente qualquer método para lidar com funções quadráticas, a gente vai perceber que os valores proibidos nesse caso são x igual a 2 e x igual a menos 1. Então, como esses valores são proibidos, a gente vai ter que excluir eles, caso a gente queira definir a função através dessa forma. Então, a gente vai excluir esses valores, né? A gente não pode substituir nem x por 2 nem x por menos 1. Se a gente substituir x por 2, o denominador se anula e a gente não pode efetuar a divisão por zero. Mas bem, independente disso, quer dizer, um problema que é bastante interessante é tentar analisar o comportamento da função para valores de x que estão muito próximo desses dois valores, né? Não exatamente igual a 2 ou menos 1, mas valores que são muito próximos. Assim, a gente vai estar pegando valores muito próximos de 2 ou valores próximos de menos 1. Nesse vídeo em particular, a gente vai tentar estudar o que acontece para valores próximos de 2. Quando a gente for analisar o que acontece para valores... A gente vai analisar o que acontece com valores próximos a menos 1 numa outra oportunidade, porque o fenômeno que vai ocorrer, ele vai ser um fenômeno diferente do fenômeno que ocorre para valores de x próximos a 2. Então, nosso objetivo vai ser tentar estudar o que acontece com essa função, né, quando a gente vai tentar trabalhar com valores cada vez mais próximos a 2. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer vai ser tentar analisar isso do ponto de vista gráfico, né? A gente vai usar uma calculadora gráfica para tentar esboçar o gráfico da função e ver o que está acontecendo. Bem, então aqui eu estou usando o GeoGebra, né, ou o GraphingCalc, que é um dos aplicativos de GeoGebra para esboço, né, de gráficos de funções. E aqui eu tenho essencialmente o esboço do meu gráfico para valores de x que estão entre 0 e 10. Né? Nosso objetivo é tentar estudar valores de x que estão próximos a 2, então eu limitei a análise do gráfico para valores entre 0 e 10, porque a gente não vai precisar de todo o gráfico nesse exemplo. Então, bem, o que eu estou representando aqui? Em verde a gente vai ter o esboço do gráfico da função. Note que existe uma bola aberta aqui para o valor de x igual a 2. Isso aqui é essencialmente para ilustrar o fato que quando x igual a 2 eu não posso substituir na fórmula. Então, para a função definida dessa forma, né, x igual a 2 vai ser um ponto que vai estar fora do domínio da função. Então, geralmente é usual a gente usar essa notação de bola aberta para indicar que um determinado ponto não faz parte do gráfico. Então, note que para x igual a 2, a gente não vai ter uma altura correspondente. A gente vai ter alturas para outros valores,
mas não para x igual a 2, porque a função não está definida para valores igual a 2. Então, aqui mais no canto à direita, né, eu tenho uma representação, né, dos pontos que estão no gráfico, usando a notação na coordenada x, e a coordenada y vai ser, nesse caso, quanto que vale o valor, né, desse f de x específico. Então, no caso, quando eu pego x igual a 10, a altura vai ser algo aproximado, na próxima 1,36. Aqui eu estou trabalhando com precisão de duas casas decimais, né? Esse valor é um valor aproximado, não necessariamente esse aqui vai ser o valor exato da função quando você substitui por 10, mas para nossa análise inicial isso vai ser suficiente, né? Obviamente eu poderia aumentar a precisão com relação a esses valores, se a gente está trabalhando com representações decimais, mas aqui é só para a gente ter mais ou menos uma ideia do comportamento da função próxima a 2, eu não quero tentar trabalhar com nada exato. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar meio que pegar valores de x que vão estar próximos a 2 e ver o que acontece. Então minha aproximação inicial, estou pegando de uma em uma unidade, só para a gente ter pelo menos uma aproximação, mesmo que seja grosseira, do comportamento da função. Então, quando x vale 10, a gente vai ter um valor que vale 1,36, e conforme a gente for diminuindo o valor de x, a gente vai estar obtendo alguns valores. Então, quando x igual a 9, a função vale aproximadamente 1,4. Quando x vale 8, a gente vai ter isso, a função vai valer 1,44. Quando x vale 7, eu acho que a função vale exatamente 3 meios, mas de novo isso não é importante, a gente vai ter 1,5 quando x for 7, e assim sucessivamente, né? Vou pegar aqui alguns valores, né? E bem, finalmente quando a gente pegar, por exemplo, x igual a 3, a altura da função vai ser exatamente 2, né? Então f de 3 vale 2 aqui. Note que se eu trocar o valor de x por 2, né, vou trocar aqui por a igual a 2, a gente não vai ter nada, porque para x igual a 2, a função não está definida, você não vai ter uma altura correspondente. Mas aí se a gente for pegar x igual a 1, o valor da função vale 3, e se for pegar x igual a 0, o valor da função vale 5. Note que se você trocar x por 0 aqui, você vai ter 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0 menos 10, isso aqui vai ser menos 10, e embaixo a gente vai ter 0 ao quadrado menos 0, dividido por menos 2 vai ser menos 2, menos 10 dividido por menos 2 vai ser 5, que é exatamente essa altura, né? Então tá, eu vou tentar refinar um pouco isso e ver se a gente consegue trabalhar com uma precisão maior em termos de valores que estão próximos a 2. Trabalhando com uma precisão um pouco maior, eu vou ajustar o incremento agora para 1/10 e ver o que acontece. De novo, quando x vale 3 e y vale 2, porém, se a gente for pegar, por exemplo, valores como 2,9, sua função vai valer aproximadamente 2,03. Na 2,8 a gente vai ter algo por volta de 2,5, e assim a gente pode tentar diminuir um pouco mais. 2,7. Especificamente, quando x valer 2,1, a nossa função vai estar valendo 2,29. Note que aqui a gente já está com uma proximidade bem maior, né, do ponto 2. A gente está 1/10 desse ponto. De novo, quando a gente volta para 2, a função não está definida. Por outro lado, quando a gente vai ter 1,9, nossa função vale 2,38 e por aí ela vai aumentando. Então, consequentemente, se a gente for se aproximar de 2, né, por valores menores, note que a gente vai estar pegando valores cada vez menores aqui, né, e se a gente se aproxima por valores que são maiores, a gente vai estar pegando valores. Conforme a gente vai se aproximando de 2, os valores vão aumentando. Então, note que, essencialmente, quando a gente está pegando com precisão de 1/10, os valores de f de x eles estão em 2,1 ele vale 2,29 e em 1,9 ele vale 2,38. Então, esses são os valores nos quais
a gente está com precisão tanto de um décimo para mais quanto para menos, a gente vai tá pegando valores que variam de 2,29 até 2,38. Essencialmente, a ideia é que se a gente tentar aumentar um pouco mais essa precisão, a gente vai conseguir obter valores, quer dizer, cada vez mais precisos. Então, a gente tinha visto, né, que para x igual a 2,1 o valor da função valia 2,29, e agora eu vou tentar aumentar um pouco essa precisão e chegar, por exemplo, até 2,01. Quando a gente chega em 2,01, a gente está cada vez mais próximo de 2, né? Note que sem chegar exatamente no 2, porque quando você pega exatamente no 2, a função não está definida, então você não tem valor para calcular. Mas no 2,01, a gente chegou no valor 2,33, e se você for tentar pegar 1,99, você tem alguma coisa aproximadamente 2,34. Então, essencialmente, isso aqui, com uma precisão, né, de duas casas, a gente está pegando valores que estão oscilando, né, de 2,33 até 2,34. E se a gente for tentar aumentar essa precisão, talvez a gente consiga estar obtendo valores, né, com uma precisão maior, e tentar entender o fenômeno, essencialmente, o que está acontecendo quando x está cada vez mais próximo de 2. E note que, essencialmente, quer dizer, isso se resume a tentar descobrir qual vai ser a altura dessa bola aberta aqui. Parece que, note que quando você está pegando valores de x estão cada vez mais próximos de 2, né, o ponto no gráfico está se aproximando cada vez mais dessa bola aberta, e essencialmente o valor de y vai se aproximar, né, da altura, né, da projeção no eixo y quando você pega esse ponto com bola aberta. Então, a análise gráfica que a gente fez, né, essencialmente fala, a nossa estimativa é que a posição dessa bola aberta talvez seja um valor que esteja entre 2,33 e 2,34. Mas dado que a gente está trabalhando com aproximações, e aqui, né, de propósito eu quis estou trabalhando com duas casas de precisão, não estou trabalhando com precisão maior, né, isso aqui é só uma estimativa, a gente não tem condições, mesmo se a gente for trabalhar com uma precisão muito grande, de saber exatamente o que vai ocorrer quando você vai pegar valores cada vez mais próximos de 2. Então, para a gente tentar entender melhor esse fenômeno, a gente vai analisar também esse problema do ponto de vista algébrico. Então, a gente vai voltar, né, vamos tentar analisar isso algebricamente. Então, nosso objetivo vai ser tentar estudar a nossa expressão, quer dizer, a nossa função que está definida como x² mais 3x menos 10 dividido por x² menos x menos 2. A gente vai tentar analisar melhor essa expressão. E a estratégia que a gente vai usar aqui vai ser tentar simplificar ela para ver se a gente consegue ter uma ideia melhor do que está ocorrendo quando o x está bem próximo a 2. Então, vamos ver como que a gente consegue fazer essa análise, né? Aqui eu já vou estar usando a notação de limite, que essencialmente serve para descrever o que a gente está analisando agora, né? Quer dizer, qual é o comportamento da função perto de um determinado ponto, né? O ponto que a gente escolheu no caso foi 2, então eu vou já usar a notação de limite aqui para falar que eu quero tentar estudar a minha função, que no caso é f de x, perto do 2. Então, essa notação está descrevendo o que está ocorrendo com f de x quando o x está perto do 2. Note que eu estou tentando enfatizar esse fato de proximidade, porque o que acontece exatamente para x igual a 2 não é importante para mim quando eu estou analisando o processo de limite. Nesse exemplo específico, nem é possível. Você não pode ver o que acontece exatamente no 2, porque essa função não está definida para x igual a 2. Você não pode dividir por zero, então você não vai poder analisar o que acontece exatamente para x igual a 2.
Tá? Como a gente viu, nossa função f de x, ela está definida como x ao quadrado mais 3x menos 10, tudo isso dividido por x ao quadrado menos x menos 10. Certo. Então, vamos tentar ver o que está ocorrendo. Quando a gente está tentando pegar valores de x que estão cada vez mais próximos de 2, note que a parte de baixo, x ao quadrado menos x menos 2, vai acabar sendo um número bem próximo a zero. Você pode tentar colocar numa tabela isso e tentar ver quanto x ao quadrado menos x menos 2 vale para 2,1, 2,01, qualquer coisa assim. E você vai notar que os valores que você for pegar aqui para valores muito perto de 2 vão ser valores muito, muito próximos a zero. Então, você está dividindo por números muito pequenos. Por outro lado, se você for olhar a parte de cima, o numerador da função, x ao quadrado mais 3x menos 10, quando x vale exatamente 2, a gente vai ter 2 ao quadrado que vai dar 4, 3 vezes 2 que vai dar 6, 6 mais 4 vai dar 10, subtraindo 10 daqui, a gente vai ter 0. Né? Então, de maneira semelhante ao que a gente tem a parte de baixo, se você for tentar pegar valores que estão cada vez mais próximos de 2 na parte de cima, você também vai estar obtendo valores próximos a zero. Então, consequentemente, se você está se aproximando de 2, você está pegando o número perto de zero e dividindo por outro número perto de zero. E o que acontece quando você divide dois números próximos a zero? O que acaba acontecendo é que, bem, você não tem condições de analisar essa expressão, porque dependendo do quão próximo a zero cada número vai estar, isso pode estar se aproximando de várias coisas. Então, quando você pega dois números próximos a zero e divide, dependendo do quão próximo de zero cada número vai estar, a quantidade que você quer estudar pode estar se aproximando de coisas diferentes. Então, a gente não tem, do jeito que a função está escrita, a gente não tem condições de estudar a função de maneira adequada. A gente não sabe, quer dizer, não tem como saber para onde isso aí está se aproximando. Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar aqui? A gente vai tentar reescrever essa função de modo a entender melhor como que cada um dos termos está se aproximando de zero. E a partir daí a gente vai tentar simplificar essa expressão e fazer uma análise melhor do que está ocorrendo. Então, nesse caso, eu acho que para simplificação, essas expressões, geralmente a gente vai conseguir estudar melhor elas quando elas estiverem fatoradas. Bem, então vamos tentar fatorar a parte de cima e a parte de baixo e ver o que ocorre. Então, quando a gente for olhar para o numerador, eu tenho um polinômio de grau 2 e uma das coisas que a gente pode tentar fazer é utilizar soma e produto para fatorar isso. Então, se a gente opta por soma e produto, a gente pode olhar para esse sinal aqui e para esse sinal para a gente ver o que a gente pode obter. Então, o primeiro sinal negativo que a gente tem, esse aqui, indica que, note que o menos 10 vai indicar o produto dos números que eu quero achar. O fato do número ser negativo significa que os sinais são diferentes. Mais ainda, o fato do resultado da subtração, no caso, dado que os números têm sinais diferentes, é positivo, indica que o maior dos dois números que eu quero achar, ele vai ser positivo nesse caso. Consequentemente, eu estou procurando por dois números que multiplicados dão 10 e subtraídos dão 3. A gente vai ver que 5 e 2 são essas opções. O 5 eu vou marcar no positivo pelo fato de ser o maior deles. De maneira análoga, a gente pode fatorar o denominador. E, novamente, como o sinal do termo independente negativo, os sinais que a gente vai colocar aqui são diferentes. E, nesse caso, o maior dos dois números agora vai ser negativo. E, de novo, a gente vai achar esse número
através de os números através de uma subtração. Então, estou procurando por dois números que multiplicados dão 2 e subtraídos dão 1. Esses dois números são 2 e 1. O 2, que é o maior deles, eu vou marcar aqui no negativo. Então, a gente chegou nessa forma simplificada. Eu vou tentar usar o fato que a análise que eu estou fazendo é para valores de x que estão muito próximos de 2, mas não exatamente para x igual a 2. X igual a 2 não é um valor que eu tenho interesse, exatamente. Primeiramente pelo fato de que esse valor é inacessível para mim. Eu não posso dividir por zero, então não posso substituir x por 2. Dado que a gente está trabalhando com valores de x que são diferentes de 2, essa expressão ela pode ser simplificada. Então, eu posso simplificar esse termo com esse e, assumindo o fato de que x é diferente de 2, a expressão que eu tenho aqui, ela vai ser exatamente igual a x mais 5 sobre x mais 1. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que quando eu pego a expressão x ao quadrado mais 3x menos 10 e divido por x ao quadrado menos x menos 2, essa expressão ela vai ser igual a x mais 5 dividido por x mais 1, toda vez que o x não for 2. Então, se eu pegar x diferente de 2, essas duas expressões são iguais. E a partir daí a gente consegue fazer uma análise melhor do que está acontecendo com a minha expressão. Então, se eu pego o x estão cada vez mais próximos de 2, a gente já começa a ver que a parte de cima ela vai ficar cada vez mais próxima de 2 mais 5, e a parte de baixo vai ficar cada vez mais próxima a 2 mais 1. Então, a gente espera que essa expressão se aproxime de 7/3. E se você for tentar pegar a expansão em base 10 desse número, você vai ter na 2,33333. Você pode colocar quantos 3, né? Você vai adicionando, quer dizer, diversos infinitos 3 nessa expansão. Né? Então a gente vai ter que a expansão vai ser uma dízima periódica. E esse valor ele coincide bastante com o que a gente tinha na nossa análise gráfica, que era um valor que variaria entre 2,33 e 2,34. Mas aqui a gente consegue ver que a altura daquela bola aberta, que a gente tinha feito no gráfico, ela vai valer 7/3. E que esse valor, que é o resultado do processo de aproximação, a gente vai chamar de limite. Então, eu vou chamar isso aqui do limite de f de x quando x se aproxima de 2. E qual a interpretação para isso? O que eu estou querendo dizer é que toda vez que o x se aproxima de 2, o f de x vai se aproximar de 7/3. Então, quanto mais próximo de 2 o valor de x ficar, mais próximo a 7/3 a minha função f de x acaba ficando. Então, com isso a gente vai ter essa interpretação de limite como resultado de um processo de aproximação. Então, a gente viu isso graficamente e, usando ferramentas de simplificação, a gente consegue ter, pelo menos para esse exemplo, um resultado mais preciso do que seria esse processo de aproximação.